Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão. Sou o Cristiano, canal Vozcom. Lembrando que o nosso canal agora pode ser financiado por você que assiste ao nosso canal, não por empresas ou por partidos políticos. E nós iniciamos aqui a nossa transmissão com o orgulho de dizer que nós somos um canal independente. Nós não temos nas nossas costas nenhum partido, nenhuma empresa, organização, o que infelizmente compromete um pouco a nossa qualidade técnica diante de tantos outros canais que do dia para a noite adquirem dezenas de milhares de visualizações, assim como uma qualidade técnica de fato superior. O mesmo nós não podemos dizer sobre o conteúdo desses canais, uma vez que são canais que muitas vezes apresentam ideologias pós-modernas, ideologias que dizem respeito a valores europeus e da chamada esquerda americana. Quer dizer, valores que são completamente alienígenas em relação ao Brasil e ao seu povo. E como nós vimos agora nessas eleições, esses valores acabaram contribuindo para a ascensão da extrema-direita. É isso mesmo, senhores, a extrema-direita. E agora, com essa extrema-direita no Brasil no poder, teremos, de fato, o governo de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho que é, por assim bem dizer, o Grigori Rasputin da política brasileira. Quer dizer, um indivíduo que foi responsável por introduzir no Brasil uma versão tupiniquim do macartismo. O macartismo, para quem não sabe, era exatamente o impulso anticomunista americano, o impulso na realidade, como bem coloca o Dr. Michael Parenti, autor de Anti-Communist Impulse, ou seja, a cruzada anticomunista, conforme a tradução para o português, não se dedicava apenas a perseguir os comunistas, mas, antes de qualquer outra coisa, de perseguir todas as vozes que se colocavam na defesa da democracia americana. E o Olavo de Carvalho faz exatamente isso, chamando a tudo e a todos que fogem do espectro da extrema-direita de comunistas. E exatamente essa atitude dele de chamar de comunistas aqueles que não compartilham de suas visões errôneas, de suas falácias, de sua baixaria, não é? Especialmente em se tratando de um indivíduo nitidamente degenerado, inclusive no aspecto moral, linguístico moral precisamente. Então, ele chama a todos que fogem ao seu espectro ideológico de comunistas como uma forma de reunir a direita, para ser mais exato, todos os setores da extrema-direita. Isso é o que acontece. E, sem dúvidas, uma das peripécias ideológicas, um dos seus mais famosos truques para disseminar a sua ideologia nefasta é a demonização daquilo que ele, e claro, outros nomes da extrema-direita, chamam de marxismo cultural. Um termo que por si só foge completamente à lógica de Marx. Né? No Manifesto Comunista, Marx escreve que as ideias predominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Os comunistas são uma classe dominante no Brasil? Não. Os comunistas são uma força política dominante no Brasil? Não. Os comunistas têm metade, têm pelo menos 30% de sua representação no parlamento no Brasil? Não. Os comunistas no Brasil, desde a sua existência, desde que os operários italianos amadureceram de anarquismo para marxismo, sempre foram perseguidos no Brasil. Nós sabemos que no Brasil, durante boa parte de seu período de existência,
O comunismo foi inclusive criminalizado, seja genericamente chamado de ideologia subversiva, seja expressamente, abertamente sem máscara, criminalizado de forma penal. Será que vocês aqui lembram do famoso clássico brasileiro, O Homem do Sputnik, no qual um jornalista conhece o homem que acredita que o famoso satélite artificial Sputnik caiu em seu quintal. Ele acaba tendo a sua ideia roubada, a sua reportagem roubada, e ele, para sacanear o colega dele de jornal, que roubou a sua ideia, sai para um passeio com ele e, em meio aos policiais, ele alega que ele tentou roubá-lo e que ele é comunista. E aí os policiais levam-no preso na hora. Tem essa questão da perseguição ao comunismo. Está inclusive na cultura popular, inclusive no cinema brasileiro. Os comunistas foram perseguidos no Brasil por mais de 80 anos. Hoje não tem sequer 10% de representação no parlamento. E tem gente querendo falar que o Brasil é dominado por comunistas, que no Brasil existe marxismo cultural. Que coisa absurda é essa? Marxismo cultural? O que é marxismo cultural? Marxismo cultural eu vejo aqui na Rússia. Não que a Rússia seja um país de maioria marxista, mas que pelo seu passado soviético, pelo seu passado referente às ideias de Marx, você pode ver, por exemplo, no centro de Moscou, um monumento a Karl Heinrich Marx. Precisamente, um busto dedicado a ele. Assim como também em Tula. Em Tula, nas imediações do Kremlin tuliense, você tem um monumento a Karl Marx. Você tem, por exemplo, no Museu Russo agora, o Ruski Muzei, uma exposição dedicada a Karl Marx. Museu que é um dos mais famosos na Rússia, para ser mais exato, o mais famoso museu de arte exclusivamente russa, com exposição sobre Marx. Você toma um coletivo aqui, como já aconteceu muitas vezes comigo, e é anunciado, aqui os ônibus têm um sistema que anuncia a próxima parada. É assim, geralmente, nas grandes cidades. Próxima parada, Rua da Ditadura do Proletariado. Улица Пролетарской Диктатуры. Rua da Ditadura do Proletariado. Se chama o Uber. O Uber está vindo da Rua do Exército Vermelho. Krasnoarmeyskaya Улица. E tem mais. Você tem a Rua do Exército Vermelho 1, Rua do Exército Vermelho 2, Rua do Exército Vermelho 3. Rua Soviética, Sovietskaya Улица. No centro aqui tem, eu acho que umas 10. Rua Soviética 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toda cidade... Qual é a marca registrada de toda cidade na Rússia? Toda cidade na Rússia tem uma Rua Lenin. Tem até música sobre isso. E toda grande cidade, toda capital na Rússia tem uma Avenida Lenin. Assim como a Avenida Leninista. Em praticamente toda cidade você tem pelo menos um monumento a Lenin. E não só a Lenin, você tem monumentos a operários, ao obreiro, ao campesino. Você vai, por exemplo, na estação de metrô Balkivskaya, você tem lá relevos, Quer dizer, se o Império Russo, se os monarcas, eles dedicavam, por exemplo, estátuas a deuses, a alegorias da mitologia grega, a Palas Atenas, a alegoria da beleza, a alegoria da estratégia, a Netuno, a Poseidon e assim sucessivamente. Na época soviética eles faziam o quê? Dedicavam monumentos, dedicavam estátuas ao operário, ao obreiro, à campesina, ao soldado, ao arquiteto, ao engenheiro, ao mineiro, ao médico, a quem mais? Enfim, a pessoas comuns como eu, como você.
a pessoas como eu, como você. Esse é o verdadeiro marxismo cultural. É quando você sai e vê, por exemplo, uma praça dedicada aos irmãos Strugatsky. É quando você sai de casa para ir passear, por exemplo, na Praça Lenin. É quando você termina de sair do trem do metrô e vê lá um relevo com Djugashvili e Iosif Vissarionovich, ou seja, o grande Stalin. É quando você vai a uma praça e vê lá, por exemplo, um tanque T-34-85 com uma estrela vermelha. Ou quando você vai fazer esqui em um parque e vê lá, por exemplo, um caça da Força Aérea Soviética. Quando você vê uma rua que leva o nome de um comunista, de um revolucionário. Outro dia mesmo eu discutia com um amigo meu, poeta, a questão dos nomes de rua. Eu perguntei, por que a sua rua tem esse nome aqui? E ele disse, é o nome de um revolucionário. Aqui muitas ruas têm o nome de revolucionários. Tem até alguns casos engraçados, né? Você pega, por exemplo, a rua Kolontai, que cruza com a rua Debenko. Para quem não sabe, o Debenko foi um revolucionário que atraiu os cossacos para o Exército Vermelho. E ele era, por sua vez, o marido da Alexandra Kolontai. Quer dizer, você tem um cruzamento das duas ruas, né? Do marido e mulher. E eu ouvindo o relato dele, né, sentindo um certo pesar por isso, talvez mais pela falta de criatividade, digamos assim, já que eu sei que não é um anticomunista. Então eu disse assim, olha, eu acho muito bom isso, quer dizer, pessoas que transformaram a sociedade, que criaram um mundo, um sistema completamente novo, em favor, quer dizer, em prol da comunidade. No Brasil, infelizmente, os nomes das ruas que nós temos, qual é o nome dessas ruas? É rua com nome de presidente americano. Quer dizer, se aqui é uma marca das grandes cidades, não é? Ter uma rua com o nome de Lenin, a marca das grandes cidades no Brasil é ter uma presidente Kennedy. Se nós pegarmos, por exemplo, uma cidade como Teresina, qual é a influência que um homem, por exemplo, como John Kennedy, teve numa cidade como Teresina? John Kennedy provavelmente sequer sabia onde era que ficava Teresina no mapa. Provavelmente ele sequer ouviu falar da cidade. Wilson. Quantos Wilsons a gente não tem no Brasil? E por que a gente tem tanto Wilson no Brasil, nome próprio? Por causa de um presidente chamado Woodrow Wilson. O que Woodrow Wilson fez de tão importante para o Brasil? Não fez nada. Ainda que tenha feito, provavelmente alguma coisa mínima, que talvez até mesmo algum outro, sei lá, um latifundiário, ou talvez empresário, né, tenha feito em termos de caridade. E que o principal, que os trabalhadores que há no Brasil fazem muito mais do que essa gente. E nós não vemos, por exemplo, uma rua no Brasil com o nome da operária Elisa Branco, que recebeu o prêmio Stalin, um prêmio que no campo socialista era o equivalente do prêmio Nobel. Ruas com o nome de Jorge Amado são raras no Brasil, quer dizer, um escritor brasileiro famoso mundialmente, que escreveu acerca de questões sociais de enorme relevância para o povo brasileiro, questões sociais que infelizmente até hoje existem. E nós não vemos, por exemplo, grandes avenidas com o nome de Jorge Amado. Mas vemos com o nome de presidente Kennedy, Roosevelt, até podemos dar um indulto, já que foi um aliado do Brasil, homem que ajudou na modernização das Forças Armadas, da indústria nacional, verdade que sob exigência e negociação do presidente Getúlio Vargas. O Brasil tem ruas com o nome de Churchill. O que Churchill fez pelo Brasil? Mas você não tem, por exemplo,
e gera, claro, né, um enorme barulho se você inaugura uma rua com o nome de Joseph Stalin. Inclusive um grupo no Rio de Janeiro fez muito certo quando renomeou, né, entre aspas, uma rua para o nome de Marechal Joseph Stalin. Um nome que é mais do que necessário agora nesse Brasil que nós estamos vendo aí, com a extrema-direita agora de volta ao poder. Então, quer dizer, onde que está esse marxismo cultural no Brasil? Ah, porque tem um professor ali que disse que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Ah, porque agora, por causa disso, é marxismo cultural. Eu me recordo quando eu tinha 15 anos, fui a um show dos Engenheiros do Havaí, em Tibau. Estava na casa de um amigo, os pais dele ricos, né? Numa ocasião disseram assim, dizem que eles são comunistas, né? Como se isso fosse, claro, uma coisa muito grave. E o meu amigo disse assim, eles não são comunistas, é que eles falam a verdade nas canções deles. Eles têm muitas canções, de fato, de protestos. Mas se dizer que os engenheiros do Havaí, quer dizer, os engenheiros do Havaí que chegaram a cometer o absurdo de comparar Fidel Castro a Pinochet, dizer que essa banda é comunista é uma excrescência. O que nós temos no Brasil não é marxismo cultural. O que nós temos no Brasil são pessoas que, porventura, por N motivos, levantam ponderações de teor crítico, especialmente crítica social, críticas que de fato devem ser feitas num país de tremendas desigualdades sociais no Brasil e que por isso são taxados pelo senhor Olavo de Carvalho como sendo comunistas. Ou são chamadas de marxistas culturais. Marxistas culturais esses que, segundo este senhor, querem destruir a família. Curiosamente, ninguém falava sobre isso nos anos 90. Sim, aqueles mesmos anos 90, quando na televisão, em pleno horário de pico, em que as famílias reuniam-se em frente à TV, nós víamos, por exemplo, Prova da Banheira, que era nada mais, nada menos do que pura e simples fornicação. Aquilo ali era claramente fornicação. Ou, por exemplo, no programa do Faustão, onde você tinha, experimentem digitar no YouTube, sushi erótico. Você tem lá uma oriental, de formas exuberantes, nua, inclusive com os mamilos à mostra, o que é mais surpreendente. E atores famosos comendo lá sushi, tirando de cima do corpo dela. Aí uma criança de 5, de 10 anos vê aquilo, e o que acontece? Fica tarada. Fica tarada ou na pior das hipóteses. O garoto entra tanto no banheiro para tocar uma punheta, que depois acaba se tornando, né, de orientação não tradicional, para satisfazer de forma fácil aquele impulso, aquela necessidade que a televisão criou nele. Parem para conversar com muitos rapazes, né, não tradicionais, e vocês vão ver claramente que muitos deles, um percentual considerável, são onanistas inveterados, que em sua nova prática, né, descobriram a forma de satisfazer com mais facilidade as suas necessidades sexuais que a televisão criou neles. Não é por acaso que um famoso pensador costumava dizer que toda revolução sexual é também uma revolução homossexual.
Quer dizer, não adianta você criticar, né, kit gay, você está falando mal de gay, se, por um outro lado, você apoia sushi erótico, prova de banheiro, boca da garrafa, como tinha nos anos 90, quem não lembra daquilo? Aquilo ali era um falo. Era um falo, era sem falar em nádegas mostradas em TV. Transformavam moças em verdadeiras musas, que inclusive faturavam muito dinheiro com isso, exatamente em verdadeiras, digamos, Vênus, né, africanas da modernidade. Para quem não conhece a história da famosa Vênus africana, vale a pena vocês lerem a respeito. Uma mulher que, pelo tamanho das nádegas, transformou-se algo como praticamente digamos, numa atração de circo. Na Europa conservadora, na Europa capitalista, ainda no século XIX. Cadê? Será que isso aí também é marxismo cultural, senhor Olavo de Carvalho? Será que essa baixaria que sempre existiu, principalmente nos países capitalistas liberais, também é culpa dos marxistas? Será que as mais de 40 mil prostitutas que havia em São Petersburgo, antes da Revolução de Outubro, também é culpa do marxismo cultural malvado? Será que obras de literatura brasileira, como por exemplo o Bom Crioulo, que transforma num herói, um sodomita, será que isso também é criação do marxismo cultural? Ninguém no Brasil sequer sabia o que era marxismo? Eu faço essa pergunta, eu sei que ele de vez em quando acompanha o meu canal, ao senhor Olavo de Carvalho. Porque esse sempre foi o seu grande sustentáculo ideológico, um dos pilares da sua ideologia mentirosa, trapaceira e sórdida. O olavismo cultural, esse sim é um problema que precisa ser extirpado do território do Brasil e, claro, também do território dos Estados Unidos, que é onde este rato se esconde.